Pronto, tá gravando. Oi, tudo bem? Bom, pessoal, boa tarde a todas e a todos. Para quem não me conhece, eu sou o professor Leonardo, essa moça aqui é a Yasmine, que coordena aqui comigo o grupo. Yasmine é mestranda do nosso programa de pós-graduação. Temos também a Alice, que não pôde vir hoje, porque o cachorro dela parece que está com problema de saúde. A Alice é doutoranda, né, do nosso programa também, e a gente coordena esse grupo de estudos e pesquisas, que é, para quem está vindo pela primeira vez, é um grupo de estudos e pesquisas do LAICOS. O LAICOS é o Laboratório de Estudos sobre Psicanálise, Cultura e Subjetividade, que é o nosso laboratório de psicanálise dentro do programa. Não sei se vocês conhecem a estrutura do programa. O programa é o nosso mestrado e doutorado, né? O programa que nós temos aqui, mestrado e doutorado. O programa tem vários laboratórios, né? Várias linhas de pesquisa. Quando quiserem fazer mestrado e doutorado, é só ir lá. Então, próximo ano. Né? A seleção geralmente é no meio do ano, viu? Em junho, maio, junho. Sai o edital no começo do ano. Acabou de ter a seleção agora. Mas, enfim, então a gente está... Oi, aí, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Aqui, tudo bom, Lívia? Essa faixa? Não. A última notícia que eu soube de você estava em Paris. Eu que te mandei a notícia. Tire, que eu estou conseguindo, eu vou derramar. Eu sou pior. Tudo bom? Boa tarde, gente. Boa tarde. Deixa para lá. Tá ainda. A Alice entrou aqui. As nossas reuniões são presenciais, a gente está mantendo uma gravação e uma parte online, porque tem muita gente no grupo, com a pandemia, né? O grupo ficou muito grande e tem muita gente no nosso grupo. Imagino que todo mundo aqui já esteja no grupo de WhatsApp do Intrusos, né? Eu vou explicar o que é o Intrusos também. Então, tem muita gente fora da cidade, que mora fora, em outras cidades, outros estados e tal. Então, a gente está mantendo a participação e a gravação. Essas gravações a gente vai postar depois no YouTube. O Intrusos tem um YouTube, o nosso técnico, querido técnico, Vitor, já elaborou, né? E ele vai ser postado no YouTube. Obrigado. Mas é para tomar banho? Para cortar. Então, para explicar para vocês rapidamente, para a gente começar a conversar sobre o nosso tema. Como eu disse para vocês, o LAICOS é um laboratório do programa de pós-graduação e... Pois não, pode entrar. Tudo bem? E ele conta com 2 laboratórios. Ou melhor, o LAICOS, que é o laboratório, conta com 2 núcleos. Tá? Um núcleo, que é o Intrusos, que é esse núcleo que é coordenado por mim. O laboratório é coordenado por mim e pela professora Leônia. Não sei se vocês conhecem, já foram alunas ou alunos dela. E o outro grupo, que é psicanálise e interdisciplinaridade, né? Que é o núcleo da professora, coordenado pela professora Leônia, que tem outras atividades. Né? Eu recomendo que vocês... O programa tem vários laboratórios e várias atividades como essa. Atividades geralmente gratuitas e são... eu digo que é uma formação paralela ao curso de psicologia. Né? Cá para nós, muito mais interessante do que o curso. Mas, não? Vocês não vão estudar esse tipo de coisa que a gente vai estudar aqui no programa. Oi, tudo bem? Pode entrar. Então, a gente vem mantendo há muito tempo, não é de hoje, né, esses nossos estudos e atividades já há algum tempo, né, eu já perdi a conta, mas desde 2020, com a pandemia, a gente começou a trabalhar com a temática... Oi, tudo bem? Pode entrar. A gente começou a trabalhar com a temática geral, que era gênero e psicanálise. Tá?
Então, desde 2020, 2020.2, né, quando eu voltei do pós-doc, e a gente está trabalhando, e assim, o tema geral, um tema guarda-chuva, é gênero e psicanálise, e cada semestre, a gente faz um recorte dentro desse tema. Né? Já estudamos a questão da sexuação em psicanálise, em gênero, já estudamos as transexualidades, que é o tema da Yasmin de mestrado. Tudo bem? É muito bom ser presencial, né? A gente estava sentindo falta disso, não? Pois é. Até do estranhamento, né? É. Tudo bem, Yasmin? Enfim, e de lá para cá, de 20 para cá, né, era tudo online, né? Até esse mês passado. Mês passado a gente começou a voltar a fazer presencial e dessa vez a gente decidiu realmente fazer tudo presencial com esse adendo, porque tem alguns colegas que são de fora, enfim. Tá? E desde o semestre passado, a gente recortou o tema que foi corpo e política. Tá? Podia até colocar a programação no intruso, a programação do semestre passado. A gente faz uma programação de textos e livros, o que for, e vai estudando e discutindo, né, durante o semestre. Tá? No semestre passado, a gente trabalhou muito com o livro da Butler, Corpos que Importam, né, e outros textos que foram um pouco adjacentes, mas, enfim, fundamentalmente nossa discussão era sobre o corpo, sobre essa questão da materialidade do corpo, né, dessa distinção entre sexo e gênero, de como ela precisa ser ultrapassada, enfim. E, afinal de contas, se o corpo, qual é a materialidade do corpo? Né? É uma questão, por exemplo, que atravessa esse livro da Butler de cabo a rabo. Né? Ela está tentando responder essa pergunta, que é uma pergunta complicadíssima, porque, por exemplo, em psicanálise, a psicanálise acompanha essa pegada, porque o corpo, em psicanálise, não é o organismo. É outra coisa. Né? Então, tem toda uma sofisticada elaboração sobre essas questões do corpo, do sexo, do gênero, que a gente já sabe hoje, por exemplo, que sexo também não tem nada de biológico. Isso Freud já tinha dito, né? Desde que ele criou a ideia de pulsão, por exemplo, de que o sexo não é biológico. Enfim, a sexuação também não. Estou só recuperando algumas discussões que não são pequenas, né? Que a gente fez, obviamente, não esgotou, tudo bem? Não esgotamos essas discussões, elas permanecem abertas, mas imagino que tenha sido interessante para quem participou. Né? E esse ano a gente resolveu, a Yasmin e a Alice, que são os coordenadores do grupo, resolveu manter a temática corpo e política, né? Acrescentando a questão das diversidades sexuais. Tá? A ideia, porque o semestre passado o estudo foi meio pesado, né? Porque o livro da Butler não é brincadeira, é um livro pesado, e esse semestre a gente achou que seria interessante a gente entrar mais diretamente, porque a discussão, resumindo, a nossa discussão do semestre passado foi sobre essa questão da materialidade do corpo, a partir da Butler, né? Fazendo contraponto com a psicanálise e tal. Esse semestre, o nosso objetivo é mostrar como o corpo ele é um produto, ele é atravessado por discursos e práticas e pela política de uma maneira muito direta. Né? E a gente precisa saber como é que é isso, como é que a gente propõe isso. Né? Se o corpo não é o organismo, o que é que ele é? Como é que ele é construído? Isso não é só a psicanálise que diz, não é só os estudos de gêneros que diz, a antropologia já diz isso há muito tempo, né, que o corpo é uma construção social, cultural, simbólica e tal. Mesma coisa vale para o sexo e para o gênero. Né? Não é uma coisa determinada biologicamente ou geneticamente, ou o que quer que seja, apesar de toda
a neuropsicologia ou a biopolítica da psicologia atual, que propõe esse tipo de coisa, e resolveu, se encantou com o cérebro, né? E acha que o cérebro é o determinante de tudo no humano, né? Tudo bom? E a nossa discussão é exatamente crítica, obviamente, com relação às perspectivas, especialmente mais biopolíticas, né? Que é essa ideia do corpo como organismo e tal, e crítica também no sentido que a gente vai tentar falar e discutir e analisar, criticar exatamente essa construção do corpo e desses atravessamentos que o corpo sofre no campo cultural, político e etc. Tá? Então, por isso mesmo que a gente resolveu começar com Foucault, porque o Foucault, talvez, ele não é propriamente o primeiro, né? Mas ele certamente é um dos autores primeiros, mais importantes e que mais deu relevância a essa forma de pensar o corpo e como ele demonstrou que o corpo é uma construção e é atravessado por discursos e práticas sociais, políticas e etc. Tá bom? Quer dizer alguma coisa? Só desejar as boas-vindas. Esse grupo é um grupo constituído pelo desejo, que eu acho que é a causa que nos une. O desejo, de alguma forma, ele movimenta. A gente organizou minimamente uma programação, a fim de facilitar o estudo. E aí também como parte para que vocês possam se programar e se fazer presente. Mas é um discurso muito livre, né? Pautado nessa bibliografia, digamos, né? Política de corpo, de gênero. Mas sintam-se à vontade para ir colocando suas questões. E a diversidade sexual, exatamente para que a gente consiga conversar de uma forma mais íntima, de uma forma mais próxima, com o que tem de mais relevante, né, na pesquisa hoje. A gente fez esse levantamento, inclusive das revistas, né? É a temática mais complicada, mas tem que investigar. Então é isso. Sejam bem-vindos, bem-vindas e avante. Então, comigo. Mas aqui é tudo trancado. Aqui é pós-graduação. Se a gente conseguir pelo menos algumas avulsas, eu vi para a gente. Não lê atrás, não. Não, tem uma pessoa. Eu estava baixado. Vê se tu consegue mesmo as cadeirinhas. Não. Mas que falta Pergunta da Suiane, se a gente precisa ficar assim, tipo aula. Não precisa, porque exatamente se vocês quiserem fazer um círculo, coisa parecida. Eu também Eu acho melhor. Como a gente ficava Querem fazer? Ora, mas não vai caber, não. Você acha que vai caber em 5? Não sei. Eu acho que tá muito cheio. Deixa assim, no próximo encontro vai pensar. Mas, não, só um não, pode fazer dois. Faz 2 círculos. Vai dois. Vamos lá. Chega para trás. Mas é isso. Pode ficar na frente também. Vai precisar. Ficar atrás. Você quer passar? Eu vou
A gente seria produtivo, né? Olha, se ela não tivesse feito nada, O que você acha que eu comentei aqui? ainda fiquei pensando, cadê o café? E, ó, tem... Eu ainda faço a revolução do café. Eu sempre tomo esse café, agora isso. Tá vendo, né, Leandro? Eu botei essa moral, né? Puxar o saco Só do na outra professor. encarnação. Acho que eu vou começar a vender café. Uma boa ideia. Como eu digo para os alunos, é 1 ponto para quem trouxer café, 2 para quem trouxer bolo e 3 para quem trouxer tapioca. Fica bacana. Vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Obviamente, tem gente aqui do começo do curso, do meio do curso, do mestrado, doutorado, em todo canto. Quem ainda nunca leu nada de Foucault, não se envergonhe, porque eu sei que ninguém estuda Foucault na universidade. Nunca, absolutamente nada, nunca... Hã? Eu li ontem. Li ontem, né? É. Não, deixa eu, então, fazer uma pequena introdução sobre o Foucault, e, obviamente, não vai dar para falar Sim. da obra toda do Foucault, mas falar um pouco exatamente de uma concepção mais geral do Foucault, que é certamente um dos maiores teóricos do século XX e um dos maiores teóricos no que diz respeito às teorias do poder, né, e da política. Então, Foucault ele tem uma obra assim, muito interessante. A obra mais famosa, ele tem um livro até anterior, que é o Doença Mental e Psicologia, que é um livro anterior à História da Loucura, mas a História da Loucura é o texto fundamental de abertura da obra do Foucault, que é a tese de doutorado dele, que é um livro absurdo. É um livro absurdo porque mudou a forma de pensar a loucura, o internamento, os manicômios. Já existia antes do Foucault a antipsiquiatria, né, que é da década de 50 e tal, mas a História da Loucura é de uma contundência e de uma mostrava e demonstrava e permitia uma série de instrumentos conceituais sobre a loucura que é uma coisa absurda. Eu recomendo muito que vocês comprem a História da Loucura. Tem umas edições agora lindas, com capa dura e tal, caríssima, né? Mas tem. Porque é um daqueles livros que são monumentos. Não pode faltar na biblioteca de um bom psicólogo. Os psiquiatras deviam ler, mas não vão ler, né? Infelizmente. Mas devia ser leitura obrigatória para o curso de psiquiatria. Se eles lessem, eles saíam da psiquiatria, né? Não vão ler. Mas, enfim. E o Foucault tem um período da obra dele que nós chamamos de arqueológico. Depois ele um segundo período que nós se denomina de genealógico, e um último período que ficou conhecido como uma estética da existência, tá? E Foucault, então, assim, o Foucault hoje é o maior pesquisador da face da Terra. Não, porque já morreu, né? Mas foi no sentido de que é o cara mais citado em no mundo, né? É o Foucault. O Freud tá abaixo. Foucault, porque a obra dele, ela influencia... o Foucault, apesar de ter uma formação em psicologia, mas ele não estava nem aí para a psicologia, ele era historiador, enfim. Ele queria ser historiador, né? Com 12 anos, imagina. Com 12 anos ele decidiu ser historiador, né? 12 anos, o que é que você estava fazendo? Chupando picolé e no meio da rua andando de bicicleta. O Foucault estava decidindo ser historiador, né? Então, a obra dele é muito extensa e muito ampla, muito aberta, porque influencia várias áreas, a psicologia, a antropologia, a sociologia, a ciência política, a arquitetura. Tem gente no mestrado que trabalha com a questão da arquitetura
Foucaultiano. Nesse livro, por exemplo, ele fala da arquitetura das prisões, que é o livro que a gente vai trabalhar, né? O livro não, o capítulo do livro. Enfim, ele é um monstro. A obra dele é muito... E a gente também vai trabalhar com a história da sexualidade, que esse também é outro que vocês precisam comprar, né? É daquele livro que não pode ser PDF, você tem que comprar e ter ele na sua biblioteca. A gente vai trabalhar o volume 1, são 3 volumes, saiu um quarto agora que é póstumo, né? Que o Foucault morreu em 84, se eu não me engano. Sim. 84. Foi uma das primeiras vítimas da AIDS, inclusive. Mas eram para ser 6 volumes, a história da sexualidade. Né? Como ele morreu no caminho, ficaram só 3, e agora uns 2 ou 3 anos, publicaram o volume 4, que é uma publicação póstuma, de como se fosse escritos dele e tal. Nós vamos trabalhar a história da sexualidade no próximo, né? Sobre um capítulo do volume 1, que é a vontade de saber. Tá? Fundamentalmente, Foucault, o que é que ele faz? A ideia genealógica, ou arqueogenealógica da pesquisa, qual é? É que, para ele, os conceitos não são naturais, e nem tampouco estruturais. Daí a briga dele com a psicanálise. Né? Por exemplo, os conceitos, eles são constituídos historicamente e politicamente, como, por exemplo, o corpo, né? Como, por exemplo, a loucura. A história da loucura, ele tem que poder mostrar como a loucura foi construída, a experiência, que ele chama de experiência da loucura, foi construída. A mesma coisa vale para o corpo. A sexualidade. A sexualidade, a nossa experiência com a sexualidade hoje, não começou de hoje, e nem é propriamente individual. Ela é atravessada por uma série de discursos e práticas que determinam ou subvertem a forma como a gente experimenta a sexualidade. É mais ou menos por essa pegada que a gente vai discutir aqui. Né? Mas vamos dizer assim, o objetivo, a lógica e o objetivo geral da pesquisa arqueogenealógica, da pesquisa Foucaultiana, de uma maneira geral, é essa. É de você considerar de que qualquer conceito que você vai trabalhar, é possível você fazer uma arqueogenealogia. Por exemplo, ele faz uma arqueologia da clínica médica, né? No nascimento da clínica. Enfim, nada é natural. A hipótese é fazer uma desnaturalização dos conceitos. Tá? Nada é natural, nem estrutural, né? A briga do Foucault com a psicanálise é essa, de que deseja, porque é estrutural, então não é a história. E o Foucault diz, não é assim. Né? Tem uma determinação histórica, política e etc., dessas noções que, de maneira geral, a gente considera como se fossem estáticas, né? Como se fossem naturais ou estáticas, como se não tivesse história. Que seria, por exemplo, você conceber o corpo ou a sexualidade como sendo biológico. Se você acha que é um dado biológico ou genético, você não tem o que dizer sobre isso. Né? Quer dizer, está dado. A gente sabe que não é assim, porque a vida, a prática e a clínica mostram o contrário. Né? O corpo é uma coisa muito estranha, né? que a gente habita, né? Que a gente é inquilino, como diz o Carlos, a gente é inquilino, né? E que ele funciona de uma maneira muito complicada. Não é uma coisa simples. Mas, enfim, eu também não vou entrar nisso, porque é uma questão que encaminharia pela psicanálise, né? Mas, para que a gente possa entrar no nosso tema especificamente, nesse período genealógico, que é aberto por esse livro, né? As obras arqueológicas são História da Loucura, O Nascimento da Clínica e As Palavras e as Coisas. As Palavras e as Coisas é outro monumento, que você também tem que comprar. Mas é aquele livro, é o livro mais difícil do Foucault, é um tijolo. Assim, eu brinco dizendo que é o livro lacaniano do Foucault, porque é aquele livro que a gente lê, né? Mas é uma obra monumental, não é? E sobre a arqueologia das ciências humanas, que é muito interessante, não dá para ler, você tem que estudar. Uma coisa é você ler, outra coisa é você estudar. Você tem que sentar e estudar. Só ler não rola, você não vai conseguir, não é assim.
Tá? Ler não é suficiente, tem que sentar e estudar. Esse aqui dá até para ler, né? Você lê e tal, é um livro legível, né? Mas As Palavras e as Coisas é o mais difícil de Foucault. Os outros livros também não são difíceis. A História da Sexualidade também não é um livro difícil. Tem umas filosofias lá no meio que, para quem não é da área, se complica, mas não é um livro difícil, né? As Palavras e as Coisas. Mas, enfim, então, História da Loucura, As Palavras e as Coisas, O Nascimento da Clínica, são esses livros desse período arqueológico. Quando o Foucault se preocupava muito com a questão da relação entre o saber e o poder, né? De como os saberes ganhavam o poder de dizer a verdade sobre alguma coisa. Eu não estou querendo, estou meio aperreado, porque eu não queria me demorar nisso, mas acho que é importante só para ilustrar. Por exemplo, a tese da História da Loucura é que, no período arqueológico, é que os saberes eles ganhavam um poder, a partir de um contexto histórico, de enunciar a verdade de uma determinada coisa, um determinado objeto. Tá? E isso, o que é mais interessante, porque é muito importante, permite a gente pensar uma série de coisas atuais, e isso não dependia propriamente da cientificidade daquele saber. Exemplo ilustre, a psiquiatria. Nunca teve nada de científico. Começou com uma prática moral, e até hoje continua assim, apesar das medicações. As medicações são científicas, mas o objetivo é correcional. Continua sendo. Como quando não tinha medicação, a correção era dada pelos muros, né? Pelas camisas de força, o choque e etc. Os objetivos eram morais e correcionais e continuam sendo. Eles agora são mais sofisticados, porque tem medicação e tal, são mais sutis, né? Mas continuam sendo correcionais e com o objetivo de adaptar o sujeito a uma ordem, né, que a gente não sabe muito bem qual é, né? Seja a ordem capitalista, seja a ordem moral, ou as exigências ideais de uma determinada sociedade, uma determinada cultura. Os psiquiatras estão lá de plantão para fazer esse tipo de coisa, né? Taca remédio para você ficar, né, seus sintomas que atrapalham, acabar com os sintomas e você ficar eficiente, dócil e útil, como diz o Foucault, né? Dócil e útil, essa terminologia do Foucault é sensacional, né? Então, a tese da arqueologia é essa: como é que os saberes ganham o poder de enunciar a verdade de uma determinada coisa, determinado objeto. Eu não posso deixar passar essa oportunidade. Algumas tradições marxistas elas fazem a perspectiva do poder. E eu escutei, inclusive, recentemente, o professor de filosofia falar que o poder é uma essência etérea. E eu gostaria que o senhor respondesse acerca disso, como o senhor recepciona, se o senhor tem uma mente cotidiana, né, e como a gente poderia pensar para ver essas duas perspectivas. O Foucault brigou muito com os marxistas, com os comunistas, especialmente por causa disso. Porque a teoria do poder dos marxistas é uma teoria macroscópica. O Deleuze, que é um outro filósofo também, parceiro do Foucault, vocês devem ter ouvido falar já nele, Deleuze, Guattari, essa turma dos pós-estruturalistas. Deleuze tem um livro sobre Foucault que se chama Foucault. O título do livro é Foucault. É um dos melhores livros sobre Foucault, porque é o Deleuze escrevendo. Então, ele não é simplesmente alguém que diz o que é que Foucault diz. Ele diz e acrescenta a interpretação dele, porque o Deleuze é outro gênio, né? Eu recomendo que comprem também. Porque ele pega exatamente esses momentos da obra do Foucault, ele faz uma análise, uma interpretação deleuziana dele, né? Mas, nesse livro, o Deleuze diz isso: finalmente nós temos outra teoria do poder, com o Foucault. E até então, a única teoria do poder era a teoria marxista. Era a ideia de um poder macroscópico, poder estatal, e que implicava uma luta de classes, e etc., etc. Não é que Foucault recuse isso. O problema é que o Foucault, por exemplo, mostra que, além dessa macroestrutura do poder, existem poderes microscópicos, ou microfísicos, como ele diz, como ele chama, né?
e que você tomar o Estado, como os comunistas fizeram, tomar o Estado, só um minuto, e mudar a estrutura, porque a tese revolucionária dos marxistas é você toma o Estado, muda a estrutura de poder, e aí todos vamos ficar livres do capitalismo e tal. Não rolou, né? A gente sabe que não foi isso que rolou. Uma outra estrutura se apresentou, por exemplo, na Revolução Russa. Enfim, tem uma série de paradoxos, de contradições, como em todo canto, né? E então Foucault brigou muito, porque, só para arrematar a questão, o poder, ele dizia que os marxistas achavam que o poder era negativo e repressivo, simplesmente. E que, portanto, a gente tinha que se livrar do poder ou modificar o poder. E o Foucault ele tem uma frase que os maoístas da época quase lincharam ele. Ele tem uma frase que eu acho, não me lembro se é aqui ou é na história da sexualidade, que ele diz assim: o poder é positivo. O que é que ele quer dizer com o poder é positivo? Ele não está dizendo que o poder é bom. O poder é positivo, ele está dizendo, porque o poder produz saberes, e produz corpos, e produz individualidades. Entende? Então a gente precisa entender essa maquinária do poder e como ela produz. Porque, por exemplo, você não muda as relações de poder para entrar na nossa pesquisa sobre violência de gênero contra a mulher, né? Você não muda a relação de poder que existe entre homens e mulheres tomando o Estado, por exemplo. Isso não mudou. Entende? Existem lutas microscópicas que hoje, inclusive, os estudos de gênero, não por acaso, acompanham Foucault, né? A Butler é filha do Foucault, não é? É claro que a Butler é a Butler, ela tem as proposições dela, mas ela vem de origem Foucaultiana. A gente já falou disso, nosso primeiro semestre de 2020 foi sobre isso, né? O estudo de gênero e psicanálise, Foucault e etc. Então, tem uma outra concepção do poder que os marxistas não aceitam, né? Ou criticam. Hoje até existe mais uma aceitação. Não é? Porque não é que o Foucault não acha que não há uma materialidade do poder. Não é isso, não. É porque, para ele, o poder é relacional. Você veja, só um minuto, tá? Veja bem, aqui nós estamos numa posição onde há uma relação de poder. Eu estou numa posição assimétrica na universidade, por exemplo, que é a relação de professor-aluno. Aqui não, porque ninguém tem nota nem nada disso, né? Mas na sala de aula existe uma relação de poder e que pode ser muito desastrosa, né? Porque, por exemplo, existe a suposição de que o professor detém um saber a mais do que os estudantes, por exemplo. Entende? Existem relações microfísicas de poder que precisam ser consideradas e que, na perspectiva marxista mais geral, macroscópica, geralmente não consideradas. Hoje, eu acho até que os marxistas... Você assistiram a entrevista do Haddad? A entrevista do Haddad lançando o livro dele, Terceiro Excluído. Muito interessante, né? Porque ele falava exatamente isso, de como essa briga entre você pensar a estrutura de classe, a luta de classe, etc., mas não deixar de considerar certas ontologias, não é? Microscópicas. Assistam, que está muito interessante a entrevista do Haddad, tá? Deve ter no YouTube. Né? Entende? Então, a briga do Foucault com os marxistas era dessa ordem. Uma concepção mais geral, né? De como se o poder estivesse no centro e emanasse do centro, e uma outra perspectiva Foucaultiana de que não é bem assim, de que o poder é relacional. Não é que Foucault recusa que o Estado tem o poder, mas ele vai olhar, mostrar, por exemplo, a relação do psiquiatra com o louco é uma relação de dominação e de correção e de poder terrível. Sempre foi. A história da psiquiatria é terrível. E hoje não é diferente. Hoje está mais sutil, como eu disse, por causa da medicação. Muito bem. Então, essa palestra, essa
kantiana. E a forma como foi apresentada pela professora, ela falava exatamente como se fosse a superação da teoria marxista, sobre o dominado dos povos. E na hora que eu já tinha estudado a teoria marxista, previamente, eu achei assim, superação, assim, está errado. E aí depois eu peguei e fui analisando o mas que não é uma questão de superação, porque o Foucault diz em relação a uma parte influencia a outra, tanto quanto a outra influencia, eu acho que isso é certo ponto. As duas partes se influenciam, por exemplo, nós somos alunos aqui e o senhor é professor, então o senhor está influenciando a gente e a gente está influenciando o senhor de volta. Porém, eu acho que tem uma delimitação firme em relação a quem influencia mais quem. Eu acho que, pelo menos da forma que ele foi aproximando um pouco, ele diz como se fosse algo simétrico. Se a gente influenciar 50%, eles influenciar 50% para a gente também. E aí já acho que eu começo a discordar. Não, mas porque, veja bem... Né? Porque o poder, para Foucault, de uma forma bem resumida, é um constituinte extremamente díspares, né? É muito heterogêneo. E a grande pegada é que o quê? Não é uma instituição a domadora e quem dota o poder em gente, entende? A grande questão é essa. O poder está na fala, o poder está no professor, o poder está na instituição, o poder está na sua escolha, né? Então, é isso, é uma constituição em transmutação. A grande pegada é essa, né? Porque se eu parto do princípio que a instituição é mais dotada de poder do que eu, o meu pensamento, ele não é meu. Então, o pensamento da instituição está fadado ao fracasso. É por isso que não existe um poder em um só âmbito. Uhum. Veja que a tese do Foucault sobre o poder, que essa discussão não é simples, tá? Tem uma série de voltas que a gente pode dar. Por exemplo, a tese fundamental geral do Foucault sobre o poder, qual é? É que existe o que ele chama de diagramas do poder. O que são diagramas do poder? Numa determinada época, pré-moderna, por exemplo, havia um diagrama que ele chamou de soberano. Ou seja, o poder se exercia de uma forma soberana. Inclusive, ele diz isso aqui. Ele começa o livro, não sei se vocês leram o começo, descrevendo o suplício, né? Que é tragicômico, né? Tragicômico, o suplício de um cara e tal, que termina esquartejando o cara porque bota um cavalo em cada membro, uma perna, no outro, né? Aí não dá certo, aí tem que fazer de novo. Ele é meio... Estou me sentindo em 1980, os estudantes tudo sentados. Entende? Então, quer dizer, o poder soberano, ele existiu até um determinado período, que foi exatamente o período do início da modernidade, em que os soberanos caíram, começaram a cair. Quer dizer, hoje, o Estado herdou uma certa condição de soberania que quem tinha era o soberano, os reis e rainhas e etc., que não existem mais. Tem rainha da Inglaterra, não manda em nada. Está lá é uma figura simbólica. O rei da Espanha piorou. O rei da Holanda. Não mandam, politicamente, eles não mandam nada. Entende? São reis ainda, mas a figura do rei como soberano, aquele que mandava, não existe mais porque o marco é a Revolução Francesa, né? E que as nossas relações não são mais de soberania. Quer dizer, como é que se exerce o poder? Não é que o Foucault está dizendo que o poder deixa de existir. Inclusive, tem uma polêmica que eu não vou entrar agora, vou só anunciar para vocês que... Cadê a Alice? A Alice está... Não sei se ela está aqui. A Alice está trabalhando com a Agamben, que existe uma polêmica entre a Agamben e Foucault, porque o Foucault, por exemplo, vai dizer que o Estado deixou de ser soberano, e o Agamben não concorda. O Agamben, que é um pós-Foucaultiano, que também é influenciado por Foucault, vai dizer que não, que existe um Estado soberano ainda hoje. Tá? É uma discussão para você ver como não é simples. Mas a tese do Foucault é que essa lógica soberana, centralizada no soberano, de exercício do poder, como era no suplício, ela se extinguiu. Né? Quer
Quer dizer, o suplício, a gente tem o nosso famoso Tiradentes, né? Que sofreu, que foi supliciado. Quer dizer, o soberano, ele tinha... Você não tinha seu corpo, para entrar na nossa temática. Seu corpo não era seu. Essa história de direitos e deveres é coisa da Revolução Francesa, é de lá para cá. Você não tinha direito ao seu corpo. Quem tinha direito sobre o seu corpo era o soberano, tanto é que mandava eles cortejar. Tinha como é que diz, um júri inquisitorial, mas não tem nada a ver com o júri jurídico. Não tinha, né? Nada a ver com o atual júri jurídico. A ideia de indivíduo com direitos e deveres, isso é papo da modernidade. Para você ver, né? Indivíduo sempre existiu. Não. Indivíduo com direitos, deveres e etc., essa concepção, que é uma concepção que nos subjetiviza hoje, nem sempre existiu. Tanto é que o suplício mostrava isso. Quer dizer, o sujeito não tinha direito. Quem tinha direito era o soberano. Esse negócio de direitos e deveres é coisa da modernidade. É lógico que aí vem o Agamben, o Mbembe, que diz, ainda hoje tem pessoas que não são indivíduos. Os negros, pobres e etc., não têm esse direito e esse dever que os brancos da Revolução Francesa, europeus, etc., inventaram. Lembrar da Dandara. Sofreu por uma forma de... Sim, pois é. Tudo bem, mas veja que vocês podem dizer, mas existe, por exemplo, a tortura nos porões do DOI-CODE. Mas veja que já não é oficial. Já é uma coisa criminosa. Tá? É diferente do Estado ter uma prática de supliciamento que é oficial e pública. Entende? A pena de morte hoje ainda existe, né? Ainda existe. Veja bem, eu estou falando nos países, nos estados ocidentais. Isso ainda existe, por exemplo, nos estados orientais, no Irã, no Afeganistão e etc., que não passaram por esse processo histórico que nós ocidentais passamos. Porque lá ainda tem uma posição tanto quanto soberana. Então, a mulher que trai o marido é apedrejada. Vocês só viram isso na Bíblia. Não? Apedrejamento das prostitutas, que era o que iam fazer com a Madalena. Não contem para ninguém, mas eu li a Bíblia. Eu era menino. Minha mãe era uma religiosa fervorosa e fazia os meninos ler, os 6 meninos ler a Bíblia. Entende? Não é a mesma coisa. Você tem um exercício de poder que, a partir do mundo moderno, o marco é a Revolução Francesa, né? Mas, obviamente, a Revolução Francesa não resolve isso de uma vez por todas. A partir daí, esse processo de individualização e de subjetivação foi se construindo. Tanto é que hoje nós nos reconhecemos nisso. Tenho meus direitos, tenho meus deveres e tal, né? Pelo menos em tese, do ponto de vista político. Entende? A pergunta que vocês podem fazer, que é exatamente isso que a gente vai ver aqui, mas e se não existe mais o exercício direto do poder soberano, porque o Estado não podia mais fazer isso? Exatamente porque se construiu a ideia de indivíduo moderno, né, o indivíduo com direitos e deveres, eu não posso mais matar ou prender alguém porque deu na telha do soberano. Porque o cara tem direitos, tem advogado, enfim. Né? Como é que... tem advogado, tem até advogado. Não, aí é a discussão. As condições são outras. Porque como é um processo histórico e político, esse processo de reconhecimento do sujeito como indivíduo com direitos e deveres, ele não é natural. As mulheres passaram a votar no Brasil em 33. Tem nem 100 anos. Entende? Quer dizer, não é um processo que a gente, assim, com muito otimismo, a gente acha que pode ir adiante. Acho que tem ainda exatamente esse aspecto, né? Por exemplo, de pessoas que não estão dentro desse jogo, estão fora do jogo. Né? Mas, de todo modo, ele teve um efeito, né? E conta
de uma determinada maneira. E aí você pode entrar com a Gambia ou com o IBM e dizer, olha, mas tem a turma que está fora e que foi deixada fora com uma determinada função política. Não é? É exatamente. Realizadas. Às vezes eu escuto uns estudos aqui no Brasil sobre e se fala assim, mas no Brasil não teve apartheid, como teve no Estado Unidos. Não, cara, pode não ter tido aqui no Ceará, mas você vai no Sul e começa a buscar a história dessas pessoas, haviam estabelecimentos que colocavam a plaquinha lá, proibido entrar os empregos. Então, como é que você pode dizer que não havia apartheid no Brasil? Parece uma coisa muito bem contada, discutida, porque quando se fala na questão do negro no Brasil, a gente entra com a situação de que ele foi desumanizado, assim como outras categorias minoritárias, né? Sim. Mulheres, assexuais, homossexuais, etc. Então, a questão está em não se reconhecer aquele indivíduo como um sujeito, não reconhecer aquele indivíduo como um ser humano, tal qual, Exatamente. branco, hétero e tudo mais. É interessante pensar no Ceará com essa questão dos escravos, que o apartheid existiu aqui a partir do momento em que liberta os escravos e expulsa, né? Sim. Vou tirar vocês aí do meu território, eu não quero não. Isso é o pior apartheid do mundo ainda. Porque ainda diz que não aguento nem visitar aquela cidade lá. A escola da faculdade foi visitar aquela cidade lá. Eu acho que o fim do mundo, de botar as crianças para visitar aquilo, como se não fosse o ato maior do mundo, redenção. Mas, assim, pegando a deixa de Velha Gonçalves, por exemplo, ela classifica esse modelo brasileiro como sendo mais violento do que o modelo americano, porque ela esse modelo brasileiro, ele nega, inclusive, que o racismo existe. Ele impõe uma mítica de uma democracia racial como se tivesse tudo resolvido, porque a Lei Áurea foi assinada e não está tudo resolvido. Porque não tem na lei dizendo que preto não pode, aí está tudo resolvido. E aí isso retarda até a criação de uma identidade negra, de uma luta por direitos. Pois então. Mas veja, a gente pode perguntar exatamente, voltando à pergunta que eu estava formulando, né? Se não é o exercício, se não é mais um exercício direto do poder, como é que o Estado exerce o poder? Como foi que o Estado, se ele não podia mais exercer esse poder diretamente sobre o corpo do sujeito, por exemplo? Porque, por exemplo, pena de morte, como eu disse para vocês, tem que passar por todo um processo jurídico e etc, né? Quer dizer, não é a mesma coisa da Inquisição. Quer dizer, a gente fala mal da Inquisição, por exemplo, né? E tem que falar mal mesmo, mas a gente tem que considerar que a Inquisição era uma prática histórica, né? Soberana. A Igreja, por exemplo, cometeu uma série de assassinatos em nome da Inquisição. Mas era a prática da época, do exercício de poder da época. Entende? É complicado você exigir da Igreja direitos humanos quando isso não existia. Né? Apesar de que essa ideia de direitos, deveres e de igualdade, liberdade e fraternidade, ela não é gestada na Revolução Francesa. Ela é gestada no cristianismo. Né? O cristianismo que vem trazendo essa, inclusive, a própria ideia de indivíduo vem do cristianismo. Mas isso é outro papo, outra história, senão vai muito longe. Como é, então, que se exerce o poder? É pela disciplina, né? Exatamente. E aí, como você não tem mais o poder sobre o corpo, né? O poder, tipo, o soberano não depende do poder do corpo, e você tem uma sociedade disciplinar, na qual você controla como esse corpo vai agir, vai estar. Exatamente. Mas veja que para você ter, e aí a tese do Foucault é essa, né, de que nós saímos de um diagrama soberano para um diagrama disciplinar ou anátomo político, que é como ele chama. Né? Depois ele vai falar do biopolíticos, que é outra história, depois a gente vai conversar sobre ele. Tá? Diga. Mas será que ela ia para pensar uma situação um pouco menos, também isso que traz fazer poder se nega a potência? Será? Sim. Sim, Foucault e Deleuze são da mesma turma.
não é? São diferentes, obviamente, mas são considerados pós-estruturalistas, nesse sentido, inclusive, da ideia estrutural de poder dos marxistas, né? Eles meio que dissolveram a ideia geral de uma estrutura, de uma transcendência, de que os conceitos são transcendentes e, portanto, não são imanentes, que é a lógica deleuziana, né? Que os pós-estruturalistas, inclusive Foucault, Deleuze, Guattari e Derrida, essa turma toda, trouxe os conceitos todos para a imanência histórica, né, e política e etc. Tem que ser pensado dentro dessa estrutura não, porque não são estruturalistas, também não é propriamente uma materialidade, desse campo, né, de discursivo, prático e etc., que não deixa de ser material, né, do processo histórico, político, cultural e etc. Né? Vai tentar transformar esses corpos em um produto. Sim. Que as pessoas elas precisam ser determinadas regras que as estruturais e acaba que essa superprodução começa a tirar a noção do futuro. Mas nós temos que dar educação. Princípio homem máquina, né? Que a gente vai para o homem máquina. A ideia geral do Foucault é que exatamente nessa passagem do diagrama soberano para o diagrama disciplinar e anátomo-político, o corpo e o saber passaram a ser, o corpo passou a ser o grande objeto da política, né? E o saber, os saberes passaram a ser o grande instrumento político da modernidade, porque passou a se produzir saber sobre tudo. Né? Isso tem a ver com a ciência? Tem, mas tem a ver também com o capitalismo, uma ideia de mercado e tal. Né? Quer dizer, o saber, e veja bem, e aí é uma questão Foucaultiana muito importante. Quando eu falar em saber em Foucault, nós não estamos falando de ciência. Tá? Não necessariamente. Porque nem todos os saberes, como eu faltar a falar mal dos psiquiatras, né? Quer dizer, o saber na psiquiatria não tem nada de científico. Por exemplo, para voltar à questão para o mundo atual, o DSM não tem absolutamente nada de epistemologicamente, se você der 2 pancadas nele, ele cai. Não tem fundamento epistemológico zero. É o pragmatismo americano descritivo elevado à potência de grande ciência. Não é. Eles declaram no começo do livro, isso aqui não tem teoria e a gente não está nem aí para teoria. Estou exagerando, obviamente. Mas é isso que eles dizem. Não é? Eles colocam o transtorno do DSM no voto. No voto. Entrem no YouTube. Tem lá como é que se fez o DSM-5. Você está propondo um transtorno, eu estou propondo outro. São parecidos. Então a gente vai votar se é o seu ou se é o meu. Não é? Quer dizer, só para concluir, o fato de não ter... Aliás, tem um artigo meu da Sabrina e da Carol, que está na nossa revista, se chama... Esqueci, depois eu me lembro. Não sei o que do poder médico. Está na nossa revista, que é exatamente a gente falando nisso, dessa sideração que se tem pelo discurso médico, inclusive os psicólogos, nos cursos de psicologia. Não é? A gente fez esse artigo porque num evento que teve aqui do SPA, era sobre psicose, e a conferência principal chamaram um psiquiatra para falar da psicose. Eu disse, mas vem cá, a gente não tem teoria da psicose, não? Não tem psicanálise comportamental, fenomenologia e tal. Por que chamam um psiquiatra para falar da psicose como se tivesse uma teoria da psicose, né? Que não tem, e como se fosse... Existe aí uma coisa que não tem nada a ver com a ciência, uma relação de poder. E o Foucault descreve direitinho como foi que o discurso médico foi galgando, inclusive, sobre o nosso corpo. Foi atravessando o nosso corpo e ganhando. Tem um artigo do Foucault, que eu recomendo muito para você, que se chama O Nascimento da Medicina Social. Está na Microfísica do Poder e está em algum dos ditos escritos, que não sei qual é, porque são vários, são 8 ou 9.
são coletâneas dos artigos do Foucault. Ele mostra muito bem como, no mundo moderno, o discurso médico foi ele, através do saber médico e do discurso médico, que nós fomos organizando o laço social, a higienização dos corpos. Né? Essa coisa de tomar banho todo dia não existia, não. O nosso corpo foi sendo higienizado e medicalizado. Eu coloquei o artigo no grupo. Colocou, né? Foi sendo atravessado pelo discurso médico, que hoje a gente considera como sendo natural e normal. Tá? Todo mundo hoje pede medicalização. A periferia toda pede medicalização, com razão. Mas lembrem do Oswaldo Cruz. O que aconteceu com Oswaldo Cruz? Foi uma guerra. Porque o discurso médico estava entrando numa população que culturalmente não aceitava o discurso médico. Quer dizer, tinha uma luta política aí. Hoje em dia, o discurso médico venceu, né? E então está todo mundo medicalizado, está todo mundo... As interdições corpóreas não são mais propriamente religiosas. As nossas interdições corpóreas são médicas. Não é mais o pecado da gula, é obesidade mórbida. Não é mais as interdições do corpo. O corpo tem interdições, né? Toda cultura tem as suas interdições. A gente não come cachorro, por exemplo, né? Onde é que come cachorro? Na Coreia, né? Enfim, ninguém come gafanhoto. Os chineses comem, enfim, essas coisas são as interdições alimentares e as interdições, de maneira geral, que existem, né? Pois bem, no nosso caso, as interdições são fundamentalmente médicas. A religião perdeu o poder, né, com relação a essas interdições. Hoje, você pode até dizer que tem uma religiosidade recalcada aí, tudo bem, mas, de todo modo, o discurso dominante é o discurso médico. Então, a mesma coisa vale para a psiquiatria. Para que nos serve dar um diagnóstico do DSM lá no SPA? Todo mundo sabe o que é SPA, né? SPA é a nossa clínica aqui. Porque a gente obrigatoriamente tem que dar um diagnóstico do DSM, porque senão o SUS não paga. O SUS só paga se tiver um diagnóstico médico. E os diagnósticos médicos são psiquiátricos, são fragilíssimos. Plano de saúde também, né? Plano de saúde também. Uma pessoa que eu atendo chegou para mim e disse: olha, eu vim aqui, doutor, porque o meu psiquiatra já me deu 4 diagnósticos. O mesmo psiquiatra, a mesma paciente. Já me deu 4. Já fui depressiva, já fui TDAH, já fui bipolar e outra coisa que eu não me lembro o que era. Se você for ler a pessoa, Hã? eu acho que a coisa mais comum aqui é isso. Você já mais discurso da pessoa na hora que você vai dizer, olha, eu cuidar. Semana passada eu em tarde. Então, ainda não tinha chegado na minha parte, né? Tá aqui. Eu estou dizendo ansiedade generalizada. É difícil você. A ansiedade. Você fica aqui, né? Você vai desconstruir isso. É uma relação, quer dizer, uma coisa é a medicina ou a ciência médica, outra coisa é o discurso médico. Mas se você ler o DSM-5, você vai se encontrar ali dentro. Todo mundo vai se encontrar ali dentro. Horóscopo também. Horóscopo também. Não é? Se você lê lá, né? A questão toda é que lá, na verdade, quando uma pessoa chega já tem essa coisa do diagnóstico, é a subjetividade mesmo. Está perdida em algum canto. Ela é tão estruturada no diagnóstico dela, ela toma remédio há 4 anos. E aí, questões que a gente investiga, que a gente trabalha com método investigativo, ela olha assim, olha, isso é isso. Aí você olha assim, você diz, cara, eu, como profissional, a pessoa sai, eu disse, como que... E ela pergunta assim, gente, sobre, sei lá,
vou aqui inventar, não vou falar sobre criado, mas por que você pinta o cabelo de rosa? Tipo assim, e a pessoa nunca se perguntou, eu não faço pergunta, ela mesmo se faz. Esse, tipo, uma coisa simples, sobre ela mesma, né? Sobre o corpo dela, sobre ela, como a existência dela desse corpo, dos sociais dela mesma. E é muito impressionante como a pessoa não tem que só dar para a subjetividade. Ela acha que a subjetividade está estruturada nesse discurso do diagnóstico. Bem, eu tenho isso, pronto. A minha ansiedade me diz muito sobre mim, né? É só sobre mim essa ansiedade. O mais impressionante disso é que os jovens têm uma aceitação passiva desse discurso que é impressionante. Ela é bem jovem. Faz chance, faz pedem demais. Não, eles dizem, eu tenho TDAH, e assim mesmo, e dão questionamento zero sobre isso. Eles ficam numa boa. Não só ficam numa boa, como publicam no Instagram, eu sou TDAH, eu sou bipolar, eu sou... É muito curioso isso. Eles sabem demais sobre isso. Eu acho isso também. Tem específico dessa geração. Agora eu já dá assim. Tem uma coisa que eu gostaria de acrescentar sobre isso. Tiago, sobre a ocupacional, trabalho com crianças com autismo, a gente sabe que tem todo o sistema, mas até o autismo, por exemplo... Você que é o Tiago, meu mestrando, rapaz, eu estou lhe conhecendo agora. Não conhecia ainda, entrou agora. Muito prazer, Tiago. Ah, tá. Tá certo. E assim, uma coisa legal, não as questões de diagnóstico, mas a perspectiva sobre deficiência. Outra deficiência que só é para quem tem síndrome, comprovado a nível, né, de histórico mesmo, né? Tem crianças que têm autismo a nível como sequela e com síndrome. Se você for para o discurso biomédico, não cabe mais a questão de ser cognitivo, isso é legal também. Se você for para a psicologia, né, quem é da psicologia também, quem trabalha nessas áreas também, sabe que não cabe. Mas na área de direito, por a deficiência, né, quem é do direito deve saber melhor do que eu, está lá, né? O que é uma pessoa com deficiência? O que é a deficiência? Né? São os espaços, né? Vai para dentro dessa questão do laço social. Só para acrescentar dentro dessa discussão, né? Sobre esses espaços de poder. Eu queria acrescentar também, no meu primeiro dia, também que eu sou mestranda, né? Não sou da área de publicidade, sou da área de publicidade, sou da área de marketing. E o que a colega trouxe, que a pessoa chega no consultório já com um diagnóstico, né? E ela vai, não vê a questão da subjetividade dela, eu acho isso super natural no dia de hoje, principalmente com relação à juventude, porque tudo vai avanço da internet, né? Então, a pessoa vai lá no próprio Google e ela já, como a colega falou, já vê as características e já se intitula aquilo e ela não tem a consciência, porque a informação está vindo tão generalizada, está vindo tão rápido por meio de redes sociais, sites, que ela não tem tempo, é tanta informação, é tanto, né? Que ela não tem tempo de parar e pensar quem eu sou. Por isso a importância da psicanálise. Curando aí a galera nesse discurso. Mas veja que o saber... Oi, desculpa. Diga. É que elas são obrigadas a diagnosticar alguma coisa, justamente para tentar se inserir. Não é isso que justificar, eu acho que é muito teve muitos grupos que hoje em dia, como a depressão, a ansiedade, veio muita gente que acaba não tendo essas coisas e diz que tem só para querer se inserir, para não querer ser uma pessoa que fica de fora. Assim, não, tem ansiedade, depressão, TDAH. Eu conheço pessoas que, por exemplo, eu tenho TDAH, já eu, uma vez conversando com uma pessoa, não tem. Você tem também? Aí ela falou assim, eu acho que eu tenho, eu vi na internet, eu falei assim, não, mas você toma remédio? Assim, não, eu vi na internet, eu me identifiquei e tal. Mas assim, você alguma vez já fez algum teste, já foi num psicólogo, um analista, alguma coisa assim? Não, me distrai fácil.
E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas estão fazendo cada vez mais, realmente para tentar se inserir, né? Ter um sentido de pertencimento. Mas você percebe que é muito estranho que você tenha uma cultura onde as identificações sejam dessa ordem, você se identificar Pelo adoecimento. pelo adoecimento, porque na anorexia também tem muito isso. Né? Eu tive um mestrando, o Glauco fez a dissertação dele sobre anorexia. Então, você tem sites de elogio, de apologia da anorexia, mais do que site médico sobre anorexia. Então, é muito curioso isso, que haja processos identificatórios que são dessa ordem. E a partir do discurso médico, né? A partir do discurso diagnóstico. Um ponto importante nessa questão é que esse discurso médico sobre 1001 tipos de adoecimento mental faz com que o sujeito se sinta autorizado a recusar a própria responsabilidade sobre o seu feito, né? Então, é muito comum a gente ouvir na clínica a pessoa justificar questões que ela não resolve, ela não se debruça sobre, assim, bota um band-aid, não, ansiedade. Tá com o band-aid em cima, a ferida aberta, ela vai tá com o band-aid de ansiedade em cima. E esse discurso, ele sempre serve para retirar do sujeito a responsabilidade sobre o seu sintoma e também para poder fazer uma negação do sofrimento, né? Eu escolho não sofrer, então eu escolho tomar o remédio, porque assim eu não sofro, aquilo não me incomoda, eu não preciso lidar com isso. Não é uma questão que eu possa resolver. Eu sou assim, eu sou isso. Assim, só um ponto que eu tenho assim, sobre a razão pela qual eles Mesmo? Desculpa, porque o cartaz é sensacional. O menino maluquinho hoje estaria contido com medicamento. É genial. O menino maluquinho hoje estaria contido com medicamento. Sim, diga. Um projeto que eu tenho muito hoje em dia, às vezes é quase como se esse discurso biomédico hoje também tivesse um papel de negar que o sofrimento, a consequência de saúde mental tem tudo a ver com nosso sistema mesmo, o capitalismo, a forma como a gente está vivendo, né? Toda essa estrutura que está do quadro. Sim. Ele tem uma função política, né? Uma função exatamente de controle, de disciplina. Né? Quer dizer, exatamente. Quer dizer, isso que, desculpa, como é teu nome? Tamires colocou, é fundamental, porque é por isso que a psicanálise é tão demodé. Demodé é o novo, né? Fora de moda. Né? Na minha época, demodé era cafona. Fora de moda. É atemporal. Desde que começa um pouco a falar É clássico, né? É atemporal. Aí veja que É polêmica, né? é porque a psicanálise vai exatamente no movimento oposto desse. Né? Porque é trabalhoso. Por que eu vou pensar em sofrimento e ficar falando, negócio de deitar em divã e tal, passar anos e anos numa análise, você possa tomar uma pílulazinha e ficar na boa? O que, obviamente, não é verdade. Você não toma uma pílulazinha e fica na boa, né? Porque, como já dizia o velho Freud, essas coisas retornam. Então, não tem como você se livrar se você recusar. E também está aparecendo outro, mas como o paciente comentaram, né? Chegou com 4, já com 4. E você tem um, aí você não resolve, aí aparece outro, aí não resolve, aparece mais um. Aí você vai fazendo assim, de manhã, um café da manhã de pílula, mistura com leite, toma como se fosse Eu acho que filho, né? de alguma forma se conecta muito com exatamente pelo controle do corpo. Porque Exatamente. existe um discurso de controle. Eu perdi o controle, eu preciso estar no controle. Controle. A pessoa não pode chorar, a pessoa não pode demonstrar o que sente. As pessoas precisam ser contidas. Contidas por quê? O que precisa ser escondido, o que não pode ser revelado, ou o que não quer que seja revelado, enfim. A volta da história do controle. A ideia seguinte, né, que Foucault vai além da lógica disciplinar, ele vai dizer que se instaura também uma lógica biopolítica, que é exatamente o que ele está falando. A biopolítica, o que é? Foi um momento que, e aí ele diz, isso nunca existiu na história da humanidade,
onde a vida e a espécie passaram a fazer parte da política, como objeto da política. A vida, mas a vida biológica. E quando o Aristóteles diz que nós somos um animal político, ele não estava falando da vida biológica, estava falando da vida simbólica. E o Foucault está dizendo que agora a vida biológica e a ideia de espécie passaram a fazer parte dos cálculos da política. A partir daí, Foucault está se referindo ao quê? A um movimento político histórico que se chamou higienismo, que é anterior ao nazismo. Tá? O higienismo é século XIX, que é essa ideia curiosa e política de que nós podemos fazer um controle social através do controle da raça, um controle dos corpos. Né? A higienização do espaço público, a higienização dos corpos e a higienização da espécie. Isso era o higienismo. Fortaleza passou por isso, já recomendei para vocês, alguns já me ouviram recomendando. Tem um livro muito bom do Sebastião Ponte, que é um historiador cearense, que se chama Fortaleza Belle Époque. Recomendo que vocês, porque ele vai mostrar exatamente como foi esse processo de higienização do espaço público e das subjetividades e dos corpos aconteceu em Fortaleza. É a dissertação de mestrado dele, Foucaultiana, ele vai falar como é que isso aconteceu em Fortaleza. Tá? Então, o higienismo tinha essa ideia de fazer um controle e uma higienização política. Né? Veja que isso é anterior ao nazismo. Isso era medicina oficial. Existiam as ligas higienistas da medicina. No Brasil até teve, mas fazer higienismo no Brasil era meio difícil, né? Mas teve no começo do século. Entende? Quer dizer, a ideia nazista vem daí. Eu posso fazer uma purificação da raça, criar uma nova raça e tal, a ideia delirante, que é uma ideia que vejo que está sustentada pelo discurso científico. Entenda, não estou dizendo que a genética nazista era científica. Uma coisa é a ciência, outra coisa é o discurso científico. O discurso era seguir a lógica científica e, portanto, paranoica. A lógica científica é paranoica, né? Estou assistindo uma série sensacional que se chama Westworld. Está assistindo? Onde é? Na HBO Max. A primeira temporada é fabulosa. Depois eles começam a... Depois começa a batalhar. Primeira e a segunda são boas. Mostra como a ciência é paranoica. Né? E veja que isso tem tudo a ver exatamente com a localização do corpo na política. A partir desse momento, de um determinado momento, o corpo ele foi disciplinado, como diz o Foucault, tornado dócil e útil por uma série de práticas. Né? Uma série de práticas, por exemplo, isso tem a ver com o processo industrial inicial, né? Que, inclusive, hoje se diz assim, a sociedade disciplinar industrial, que hoje nós já não estamos mais nela. Sociedade disciplinar industrial era aquela sociedade onde as instituições sociais elas eram carcerárias, não era só o hospital psiquiátrico. A indústria era carcerária, a escola era carcerária, a igreja, e o Foucault diz isso, não era mais um encarceramento monástico, como existia antigamente. Era um encarceramento para a produção. Então, você tinha que treinar os corpos. Os corpos, que a indústria exigia isso. Você tinha que treinar os corpos para que eles se tornassem dóceis e úteis. Então, houve todo um treinamento, uma construção de uma série de saberes para fazer um tipo de treinamento dos corpos. É muito interessante porque hoje a gente encontra isso ainda, né? Ele falando da história do horário, né? Você tem tarefas, então você recorta o seu horário, tem que fazer isso, aquilo outro. No Foucault tem uns cursos, que eram os cursos do Collège de France, e tem um que se chama Os Anormais, que é muito interessante. Tem vários, né? Em defesa da sociedade, segurança, território e população, os anormais, etc. E nos anormais, ele no começo do curso, ele descreve uma como é que chama? Cotidiano, não, uma agenda
de uma determinada instituição. Né? Aí ele pergunta para a audiência, essa agenda é de qual instituição? Aí todo mundo diz, de uma prisão. Ele diz, não, era uma indústria. A indústria funcionava assim, tinha recreio assim, passeio no... Quer dizer, e hoje não é mais assim, porque já tem o estilo Google de trabalhar, né? Quer dizer, você vai e tal, e etc. Que não é menos impositivo, né? Que hoje, por exemplo, você não trabalha mais 8 horas, especialmente depois da pandemia, né? Você trabalha o dia inteiro, 24 horas. E com essa coisa aqui na mão, 7 dias por semana. você trabalha o tempo inteiro, né? Quer dizer, é isso que o Deleuze tem um texto chamado sobre a sociedade do controle, pós-escrito sobre a sociedade do controle. Ele vai dizer isso, de como nós passamos já, não estamos mais na sociedade disciplinar, porque não precisa mais você ter essa descrição e essa exigência, porque nós assimilamos a disciplina. Da mesma maneira que nós assimilamos o discurso médico. Ninguém é contra a medicalização mais. A população de baixa renda, pelo contrário, está pedindo medicalização. É porque que há 100 anos atrás, mais ou menos, a população periférica começou uma guerra com Oswaldo Cruz. Só um minuto, né? Vocês percebem que era uma questão política, tinha uma questão de uma resistência, que não é uma resistência, tipo, mas porque era ignorância, o povo não sabia. Não era só isso. Era uma resistência à entrada de um determinado discurso que era colonizador, que era um discurso médio, que não tinha a ver com as raízes daquela população, por exemplo. Né? E foi uma guerra, morreu gente. Né? Morreu gente. Curiosamente, o nosso Oswaldo Cruz aqui, que é o Teófilo, né? O nome do Teófilo, não, Teófilo não é o nome dele, rapaz, o médico. Não esqueci. Deixa ele perguntar que eu vou me lembrar. Ou você acha que a gente tem que... Rodolfo Teófilo, desculpa. É o Alzheimer que está... Você acha que essa medicalização está tendo somente as pessoas têm você acha que tem a ver com como a nossa sociedade está sendo cada vez mais rápida, cada vez mais a gente está querendo as coisas na hora, cada vez mais a gente está sendo capaz de fazer ações durante o mundo, toda hora querendo coisas novas. Sim, é uma forma muito contemporânea. As tecnologias fazem isso, né? Você tem que fazer determinadas coisas, tem que fazer tudo, né? E rapidamente. E sem pensar. É pior. Principalmente, por exemplo, o TikTok, uma discussão que mais cresce. Antigamente, a gente tinha muito costume de ver YouTube. Por exemplo, quando eu era criança, meus passamentos era assim, na hora da música, não. Hoje em dia, se algo passa de 4, 5 minutos, eu me toco. Nossa, que coisa lenta. E acho que isso está acontecendo com a sociedade inteira. A gente está sendo cada vez a pressão. Você veja que a localização do corpo nessa história toda é central. Então, quer dizer, os corpos, a gente vai ver, por exemplo, como Foucault, na próxima 3 horas. Na próxima vez, a gente vai trabalhar a história da sexualidade, mas, obviamente, que o que a gente discute hoje não se perde, né? Porque vai retornar. Não, porque essa questão de trabalho, o discurso do Temer, não é uma coisa do alto, né? Ele fala assim, não pense na crise, trabalhe. Nada mais claro, né? Porque conclusão. Pois é. Quer dizer, eu tomo um remedinho, né, e vai trabalhar. Né? Quer dizer, não pense, não interrogue, não questione. Quer dizer, as resistências, como se as resistências fossem dissolvidas. Né? Hã? Deixar de ser expropriado disso. É uma expropriação simbólica, inclusive, porque o capitalismo já faz isso, né? O capitalismo faz esse tipo de expropriação simbólica.
O Deleuze tem uma concepção muito importante, que é a ideia de desterritorialização. O capitalismo faz uma desterritorialização simbólica. A gente não tem mais as nossas referências simbólicas, ancestrais, ou nós afetados pelo capitalismo, né? E não quer ter. Então, a gente está se tornando... Hã? Não interessa. Procure o tempo também, né? Passando uma pergunta dele. Exatamente. Ela vai falar que eu tenho que estar no domicílio lá, né? O rizoma... Não, bom, está lá no Mil Platôs, está no Antiédipo, que é o fato de que, por exemplo, o capitalismo ele desterritorializa as nossas referências simbólicas e ele reterritorializa com outra coisa que não é a mesma. A gente perde as referências culturais e simbólicas e ele oferece para que a gente uma nova reterritorialização, que é o mercado. Né? Quer dizer, eu já disse isso para vocês, o grande outro hoje não é mais a religião nem a Deus, é o mercado. É o grande campo de significação ou a internet, né? As celebridades e etc. Quer dizer, o nosso funcionamento subjetivo ele vai sendo dessubjetivado nesse processo de desterritorialização. Né? Então, o efeito das tecnologias ele é siderante. É siderante. E lembre-se que quando você fica siderado, você apaga. Né? Quando você é traumatizado, por exemplo, quando você fica encantado, lembre-se do olhar da medusa, né? A internet é uma medusa. Você olha e fica paralisado ali por horas, né? Petrificado naquele negócio. Para você tirar um menino do computador, do telefone, é complicado, é difícil. Né? Bom, terminamos? Pessoal, todo mundo já assinou a frequência? 50 pessoas. Sucesso. Uhum. Bom. Gente, olha, é o seguinte, eu prometi e trouxe, está aqui os livros, tá? Eu não sei quantos são. São livros velhos, usados, xerox, tem o diabo aí, tá? A gente teria que ver como é que a gente faz. Vamos pensar. Aí, bom. E aí, quem postar Diz o número e aí eu pego. É melhor seguir, a gente pode fazer o seguinte, eu coloco os livros aí a gente vai seguindo a lista, cada um pega um. Se der para todo mundo, não Se der- Mas não dá para todo mundo, mas melhor copiar. Bom, tem muita porcaria também. Né? Porque tem xerox, tem tudo. Eu brinco com os alunos dizendo que todo mundo tem a sua gaveta anal, né? Gaveta anal. É aquela gaveta que você pega as suas porcarias e joga dentro. Aí no fim do ano você vai limpar e tirar, né? Mas não tira tudo, porque como bom obsessivo, você deixa um pouquinho lá para... Pode servir para... Deixa eu passar aqui. Né? É melhor botar aqui na mesa. Melhor na mesa, né? É melhor aqui, não? Deixa eu parar. Vou desligar aqui. joga tudo aqui. E tem mais, viu? Não trouxe tudo, não. Motivação para os próximos encontros. Próximo? Vai, não tem